Você sabia que praticamente toda operação mágica tem como fundamento a magia imitativa e a linguagem das correspondências? Então fique conectado comigo neste vídeo para você entender as bases sobre as quais tudo isso se sustenta e assim ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre a magia. Mas antes de abordar esse assunto, quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Não deixe de curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações e também fazer o seu comentário. Assim, você estará me ajudando a fazer o canal crescer cada vez mais. Bora para o vídeo de hoje? Todo ato mágico é uma força de magia imitativa. Quando um bruxo reúne todo o poder da sua vontade e age de uma certa maneira, imitando ou simulando algo, ele acredita que faz com que as forças do universo fora dele ajam da mesma maneira. Essa é uma extensão da lei hermética, como acima é abaixo. Assim, como o bruxo se comporta embaixo, as forças do universo se comportarão em cima. A magia imitativa está profundamente enraizada na natureza humana e a usamos cotidianamente sem nem nos darmos conta. Duvida? Uma das reações mais comuns quando somos expostos ao perigo, por exemplo, é permanecermos absolutamente imóvel e fecharmos os olhos. Você pode não saber, mas o que está fazendo nessa hora é uma forma de magia imitativa. Quando fecha os olhos, você finge que não está lá para que o perigo não possa atingi-lo. Todos nós sabemos que essa não é uma forma sensata e racional de evitar um carro desgovernado ou controlar a raiva de quem está ofendido, mas fazemos isso automaticamente todo o tempo. Outro exemplo comum é um dispositivo simples de sugestão empregado pelos médicos para fazer um paciente fazer xixi quando uma amostra da sua urina é necessária. O médico abre uma torneira e muito rapidamente o som da água escorrendo produz o resultado desejado. Esse é um paralelo moderno e interessante que segue o mesmo padrão de pensamento da magia primitiva de fazer chuva, em que a água é derramada sobre o solo para fazer os deuses também derramarem a água do alto. Um dos exemplos de magia imitativa que muitos fazem sem dar conta é olhar para si mesmo no espelho quando precisam fortalecer a sua autoconfiança e dizem coisas como: você é belo, hoje você está lindo, tudo vai dar certo, vou conseguir. Embora pareça algo bobo, esse ato costuma ser muito eficaz e esse tipo de encenação para você mesmo é conhecida em todo o mundo e em toda a história da magia. No pensamento mágico, imitar a ação de uma força faz com que ela haja de maneira como é imitada. Mas para dirigi-la, deve haver um elo entre o operador e o alvo. Caso contrário, a força não atingirá o efeito desejado. Nas fórmulas mágicas, esse elo pode ser criado simplesmente por palavras, dizendo que os grãos são os ossos de uma pessoa ou as ervas da sua carne, ou fazendo uma boneca, que é uma réplica em miniatura da pessoa que você deseja influenciar, ou então focar a sua atenção em um vestígio do seu corpo, como cabelos ou unhas, ou sobre as roupas da pessoa, ou algo que tenha tido contato com ela previamente. Uma vez feita a ligação, estabelecido o elo, os efeitos do feitiço seguem o princípio da magia imitativa pela lei das correspondências. Semelhante atrai semelhante. O contato físico ou a semelhança entre as partes também estabelecem uma ligação. Outro tipo de ligação é estabelecida pela lei mágica do contágio, que diz que qualquer coisa que uma vez fez parte do corpo de uma pessoa ou esteve em contato próximo com alguém retém a sua conexão com o seu corpo para sempre, mesmo depois de ter sido fisicamente separado dele. Essa é a base do conhecido medo primitivo de permitir que o cabelo cortado ou as unhas caiam nas mãos de outra pessoa porque podem ser usados contra nós. Isso acontece porque eles ainda estão magicamente ligados ao nosso corpo, e tudo que for feito com eles nos afetará em maior ou menor escala. Num caso famoso em York, na Pensilvânia, em 1929, John Blymer foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Nelson Rehmeyer. Rehmeyer, que era famoso em sua área local por ser um mago maligno, foi morto em uma luta para se conseguir uma mecha do seu cabelo que seria enterrada como parte de um feitiço contra ele. Disse que o próprio Crowley, que parece que tinha muito a temer de certos magos rivais, sempre teve cuidado de garantir que ninguém pudesse pegar os seus cabelos, aparas de unhas ou outros vestígios corporais dele.
O tipo mais conhecido de magia imitativa se baseia na criação de um vínculo com um alvo, fazendo uma imagem dele em cera, argila, pano ou qualquer outro material disponível, geralmente incluindo também o seu cabelo ou aparas das unhas, sangue ou suor ou qualquer coisa que retenha a conexão do alvo com ele. Uma imagem assim pode servir para diversos fins, que vão desde a cura até a maldição. Por ser uma réplica de uma pessoa e um objeto mágico que está ligado a ela pela sua aparência e pelos vestígios do seu corpo, seja o que for feito com a réplica, ocorrerá a mesma coisa com a pessoa. A magia imitativa foi praticada em todas as partes do mundo, em todos os períodos da história. Em algumas pinturas rupestres pré-históricas, animais são mostrados sendo perfurados com lanças e flechas, provavelmente como a intenção mágica de caçá-los. O uso de uma boneca feita de cera, argila, chumbo ou outro material para matar, ferir ou seduzir a pessoa que a boneca representa já existia em culturas antigas como o Egito, a Mesopotâmia, a Índia, a Grécia e Roma, e está presente praticamente em todo o mundo antigo e também no mundo moderno. A tecnologia moderna tem permitido que, agora, as antigas bonecas de cera e pano sejam substituídas por uma fotografia do alvo. A fotografia pode ser a única coisa em si a ser usada em alguns casos, mas em outros ela é afixada na boneca para fazer a identificação certa. Não é à toa que pessoas nativas de algumas regiões são sempre relutantes em se deixarem fotografar, porque acreditam que isso pode colocá-los sob o poder do fotógrafo. Em Illinois, uma das tradições locais assegura que uma maneira de matar uma pessoa é colocar a sua foto sob o beiral da sua casa durante o tempo chuvoso e deixar cair a água sobre ela. Em 1900, uma figura do presidente McKinley, cravada de alfinetes, foi queimada nos degraus da embaixada americana em Londres. Em um outro caso conhecido, de acordo com Lady Charlotte Campbell, escrito em seu diário de 1814, Caroline de Brunswick, a infeliz esposa do príncipe regente, que posteriormente se tornou Jorge IV, frequentemente fazia imagens de cera do seu marido com intenções maléficas. À noite, depois de jantar, ela fez uma dessas bonecas e deu-lhe um amável acréscimo de grandes chifres. Então, tirou 3 alfinetes da sua vestimenta e os enfiou de ponta a ponta e colocou a figura para assar e derreter no fogo. Na Inglaterra, em 1324, um mago chamado John de Nottingham teria feito 7 imagens de cera para representar o rei Eduardo II e outros notáveis a fim de matá-los. A 7ª figura representava um cortesão chamado Richard de Surrey, que, como Lestrange observou, teria sido incluído meramente para fins experimentais. Para testar a eficácia do procedimento, um curioso alfinete feito de chumbo afiado foi cravado na testa da imagem de Surrey. No dia seguinte, um dos cúmplices do mago foi à casa de Richard de Surrey e o encontrou delirando e gritando. Eles o deixaram nessa condição por 1 mês ou mais. Em seguida, eles puxaram o alfinete e enfiaram no coração da imagem e Richard de Surrey morreu. A magia imitativa também foi usada por judeus medievais frequentemente para forçar um ladrão a restaurar bens roubados. Um retrato falado do suspeito ladrão era desenhado em uma parede e pregos eram cravados nela, geralmente nos olhos. Isso causaria ao ladrão tanta dor que faria ele se entregar. Não apenas seres humanos, mas também objetos inanimados podem ser influenciados dessa forma. Margaret Barclay, uma bruxa de Lancashire, executada em 1618, brigou com seu cunhado, que depois partiu para uma viagem marítima. Ela foi acusada de fazer modelos de cera do navio e do capitão, com os quais fez o navio afundar e seu cunhado se afogar. Imagens têm sido usadas também para provocar amor. Um livro mágico chamado Picatrix, bem famoso, fornece um método para fazer uma garota se apaixonar por um homem. De acordo com a receita, para isso, é necessário fazer uma imagem de cada uma das pessoas, a partir de pedra pulverizada, misturada à goma, e elas devem ser colocadas uma de frente para a outra em um vaso com 7 gravetos.
O vaso deve ser enterrado sob uma lareira, onde o fogo deve ser aceso e um pedaço de gelo colocado sobre ele para derreter. Quando o gelo derreter, o vaso deve ser desenterrado e o feitiço estará completo. O fogo derretendo o gelo, é claro, é uma alusão ao amor derretendo o coração da garota. Algumas receitas de magia imitativa dão como alternativa mergulhar a imagem em um fluxo contínuo de água para ela se desgastar gradualmente, em vez de cravar alfinetes ou queimá-la. A imagem ainda pode ser quebrada, torcida, mutilada, enterrada, pendurada em uma árvore, mergulhada em água fervente ou suspensa em uma chaminé. É significativo apontarmos aqui que as imagens usadas, na maioria das vezes, é a de bonecos, apontando as raízes da magia imitativa na experiência da infância. Uma criança aceita que uma boneca está viva. Para ela, a boneca é uma pessoa e pode ser cuidada ou ferida. Para muitos feiticeiros do passado, o fato da boneca representar a vítima e a mímica ou as bênçãos ou os tormentos infligidos a ela seriam suficientes por si próprios para influenciarem o alvo. Na teoria mágica mais sofisticada, o que prejudica ou abençoa é o poder mental concentrado do mago, para o qual a imagem atua como um foco. Na feitura da boneca, o mago desperta seu próprio poder interior e concentra ele e projeta em direção a quem deve ser ajudado ou ferido. Os rituais realizados sobre essa imagem ou com ela são formas de concentrar o poder do mago, mas mesmo assim a imagem acaba assumindo vida própria. É dito em alguns textos que nas magias do Antigo Egito, uma imagem podia ser carregada de várias maneiras: pela oração, a queima de incensos, sacrifícios, o impacto absoluto do veneno de uma víbora petrificante, tudo isso podia desempenhar o seu papel em fazer com que uma imagem, especialmente já associada à destruição, criasse uma aura maligna que podia influenciar o consciente e o subconsciente do alvo, especialmente durante o sono. É essencial que a imagem esteja ligada ao alvo para que a intenção da magia chegue ao seu destino. É essencial que a imagem esteja ligada ao alvo para que a intenção do mago chegue ao seu destino. Não é suficiente fingir que a sua imagem de cera é a pessoa que você deseja enfeitiçar, diz um personagem no famoso romance de Crowley chamado Moonchild. Você deve fazer uma conexão real. Essa é toda a arte da magia, ser capaz de fazer isso. No século XIV, Antônios de Montiuni disse que a magia da imagem pode funcionar na prática, especialmente se o criador da imagem tiver uma forte vontade, de modo a afetar seu próprio corpo e multiplicar as emanações dos seus poros. Ele continua dizendo que algumas pessoas de personalidade forte podem curar doenças por meio de encantamentos, embora as próprias palavras sejam inúteis. Nos casos em que a magia com imagens funciona, a explicação mais simples é que se um indivíduo acredita nos poderes de uma pessoa e sabe que estão projetando uma violente corrente de ódio ou de cura sobre ele com uma resolução determinada, esse conhecimento por si só pode trazer o resultado que se pretende. Qualquer forma de magia pode ser igualmente ou mais eficaz quando dirigida a uma vítima que acredita nela. Um exemplo maléfico da magia com imagens foi descoberto perto de Sandringham, em Norfolk. Tratava-se de uma figura de aproximadamente 15 centímetros de comprimento de uma mulher nua, feita de argila de modelar. No coração da imagem estavam cravados lascas afiadas de espinheiro negro e perto dela repousava uma vela preta e o coração de uma ovelha. Essa figura pode ter o objetivo de matar ou seduzir, porque um dos significados aceitáveis seria que perfurar o coração da imagem poderia ter a intenção de perfurar o peito da vítima com amor. Em 1329, Pierre Record, um frade carmelita, foi condenado à prisão perpétua por fazer imagens de cera para conquistar o amor das mulheres. Ele moldou a cera com o seu próprio sangue e saliva, o que magicamente representaria a mistura do seu corpo com o corpo das mulheres representadas pelas imagens. Então, ele enterrava as imagens sob a soleira das mulheres que queria conquistar. Ele disse que seduziu 3 mulheres dessa maneira.
Acredita-se que em tais práticas mágicas, se a imagem for danificada acidentalmente, a vítima não será prejudicada. A imagem criou o vínculo necessário com a vítima, mas o que a influencia de fato é a força do pensamento liberada pelo mago em direção ao alvo. O poderoso gatilho psicológico que o mago libera nesses ritos fortalece as ondas construtivas ou destrutivas que ele projeta na imagem. Dessa forma, ele tenta carregar a imagem com uma força que influenciará a mente e o campo energético do alvo. Todos esses ritos podem desempenhar seu papel em fazer com que uma imagem, especialmente uma já associada à destruição, se torne uma vitalidade negra e abundante que pode influenciar o consciente e o subconsciente, especialmente durante o sono. No ramo de ouro, Fraser considerava o princípio do mimetismo, que semelhante atrai semelhante, ou que um efeito deve se assemelhar à sua causa, como um dos dois princípios básicos do pensamento mágico. A outra ele chamou de a lei do contágio, que advoga que todas as coisas que uma vez estiverem em contato entre si continuam a agir para sempre uma sobre a outra à distância, depois que o contato físico foi rompido, como eu já disse. Na prática, como ele observou, mimetismo e contágio estão frequentemente combinados, como no caso de adicionar as aparas das unhas de uma pessoa a uma imagem de cera. E ele deu aos dois princípios juntos o rótulo de magia simpática, a crença de que as coisas agem uma na outra à distância por meio de uma simpatia secreta. Certamente, o princípio da imitação é fundamental para a magia e também para muitos rituais religiosos. O gesto ritual, por exemplo, frequentemente envolve mimetismo. Os dedos são cruzados para dar sorte ou para barrar o caminho das influências malignas, muitas vezes nas crendices populares. Exemplos modernos impressionantes da magia imitativa são encontrados nas pistas de pouso do Pacífico, em que modelos de aviões montados em santuários são ali depositados na esperança de que aviões reais cheguem cheios de mercadorias desejáveis. O costume das bruxas de pularem com as suas vassouras sobre as plantações para que elas crescessem é uma forma de magia imitativa. Costumes europeus nos quais as meninas se erguem no ar em balanços ou as pessoas são levantadas no ar parecem ter tido o mesmo propósito mágico. A magia imitativa abrange também os pequenos feitiços e superstições, como o uso de palavras sagradas que são reduzidas ao serem escritas em pergaminhos para reduzir a febre, como o caso do famoso abracadabra. A dança e o drama também estão amplamente enraizados na magia imitativa, baseado na ideia de que, ao imitar um animal, uma pessoa ou um ser sobrenatural, você pode sair de si mesmo e se tornar aquele ser, pelo menos momentaneamente, compartilhando de sua natureza mais íntima e da santidade e controle de suas ações. Na magia cerimonial, a assumição de formas divinas depende do mesmo princípio, a imitação de um deus. Na magia, imitar ou representar um evento com vivacidade e concentração suficientes é fazer o evento ocorrer na realidade. Um princípio também encontrado nas raízes da dança, do drama e muitos rituais religiosos ao redor do mundo. Correspondências mágicas. A magia é algumas vezes considerada uma forma primitiva de ciência, mas está muito mais próxima da poesia do que até mesmo da ciência mais rudimentar. Como a poesia, ela depende extensivamente do uso da analogia. Todo o universo mágico em si é construído na analogia do corpo humano. A magia imitativa, que depende do princípio da analogia, a lei de que semelhante atrai semelhante, é apenas um exemplo dessa tendência. A magia faz uso de todos os tipos de associações e conexões entre coisas cuja relação umas com as outras é uma questão de semelhanças e paralelos. Por exemplo, coisas que estão ao contrário, de cabeça para baixo, uma oração feita ao contrário, por exemplo, estão ligadas ao mal porque invertem a ordem normal e adequada das coisas. Este é um paralelo natural para a mente traçar as teorias por trás da prática, mas na teoria oculta, a conexão entre o mal e as coisas que são invertidas não é meramente simbólica, mas real. O homem é uma minúscula réplica do universo. Se duas coisas estão naturalmente associadas na mente humana, que é uma imagem da mente do universo, esta é a evidência de que
uma conexão real entre as duas coisas no universo também existe. Muitas das importantes analogias mágicas e conexões não são naturais para a mente da maioria das pessoas hoje, mas foram transmitidas pela tradição da magia do passado. Isso aumenta seu valor para muitos ocultistas, aqueles que acreditam, erroneamente ao meu ver, que a humanidade foi muito mais sábia nessas questões no passado remoto do que é agora. Mas deixando a minha visão pessoal de lado sobre em que tempo se sabia mais sobre as coisas da magia, o saber mágico segue uma lógica e uma vez que entendemos essa lógica, compreendemos amplamente todo o seu engendramento. Um exemplo para entender essa lógica é o uso mágico do sal para afastar o mal. O sal afasta o mal e os espíritos malignos porque é um conservante natural. Como a energia negativa tem a função de corromper e destruir, qualquer coisa que tenha qualidades preservativas é contrária à natureza do mal. O ferro também pode ser empregado contra o mal, porque os homens descobriram e usaram o ferro meteórico muito antes de encontrarem o minério do ferro no interior da Terra. Uma vez que o ferro veio do céu, o ferro é celestial e carrega uma porção dos deuses, e toda forma de mal o teme e é por essa força subjugado. Por outro lado, o lado esquerdo está associado ao mal. A magia negativa ou obscura é chamada de o caminho da mão esquerda. Mover-se para a esquerda na magia é feito com más intenções e atrai influências malignas. Assim, os feitiços de maldição só funcionarão se você se mover para a esquerda enquanto o realiza. A tendência de conectar o lado esquerdo com o mal é muito antiga. Quando os babilônios faziam presságios, geralmente consideravam o lado esquerdo ruim e o lado direito bom. Para Homero, pássaros voando para a direita são um presságio favorável, mas pássaros que voam para a esquerda são desfavoráveis. Sinistro era a palavra latina para o lado esquerdo e também para o mal. A explicação provável para essa desaprovação geral do lado esquerdo é o fato de que a mão direita normalmente é mais forte e a esquerda é mais fraca. A palavra esquerda na língua inglesa, left, vem da palavra anglo-saxã lift, que significa fraca. De acordo com as antigas crenças, ser canhoto é peculiar e suspeito, uma inversão da ordem correta das coisas, e assim o lado esquerdo esteve desde muito tempo associado aos poderes do mal. Até pouco tempo atrás, quando a homossexualidade ainda era considerada uma doença, dizia-se que ser canhoto costumava ser uma característica dos homens sexualmente anormais e pervertidos, e, consequentemente, homossexuais. Felizmente, hoje vivemos tempos mais iluminados. Essa bobagem caiu por terra e a crença corrente agora é de que os canhotos são mais criativos e inteligentes que os destros. A maioria de nós não associa a cor verde, o cobre, o número 6, a pomba, o pardal e o cisne juntos em nossas mentes. Mas, na teoria mágica, essas coisas estão ligadas e, consequentemente, são a mesma coisa, porque elas estão todas conectadas com a força do planeta Vênus, a corrente universal do amor. Essas conexões fazem parte do que se denomina na teoria mágica de sistema de correspondências. Desde os primeiros tempos, os homens tentaram compreender a maneira como o mundo é construído, classificando todas as características do universo em termos de deuses que os controlavam. Os magos seguiram o exemplo, substituindo os deuses pelas grandes forças motrizes do universo, os planetas. Cada coisa é classificada em termos de uma força com a qual eles estão conectados. O sistema é extremamente detalhado, mas a parte mais antiga e importante dele é o conjunto de ligações entre os planetas, metais e as cores. Nesse conjunto de analogia, o Sol está ligado ao ouro e à cor dourada, a Lua, à prata e ao prateado, Mercúrio ao metal mercúrio e à cor amarela, Vênus ao cobre e à cor verde, Marte ao ferro e à cor vermelha, Júpiter ao estanho e ao azul e Saturno ao chumbo e ao preto. Essas correspondências são de vital importância na magia, porque toda a magia as usa em suas tentativas de controlar as grandes forças ocultas do universo. Em uma cerimônia de proteção e destruição do mal, o bruxo ou o mago usa coisas que são vermelhas ou feitas de ferro. Ele cobre a sala em que está trabalhando com cortinas vermelhas. Ele usa uma túnica escarlate e um rubi em um anel. O anel é feito de ferro e ele pode usar um bastão mágico de ferro. O número 9, que corresponde a Marte, pode dar ao bruxo a ideia de acender 9 velas,
e ele pode ter o símbolo deste planeta desenhado ou bordado em seu manto. Essas coisas despertam e controlam a força de Marte, porque estão conectadas a ele no universo e assim ancoram o seu poder sobre a Terra para que o bruxo possa direcionar a sua força para o objetivo desejado. As razões para ligar essas coisas particulares entre si estão ocultas nas noites do tempo, muito tempo atrás na antiguidade. Mas a lógica por trás da maioria das conexões parece clara. Ouro e dourado estão associados ao Sol porque o Sol possui essa cor. Pela mesma razão, o prateado pertence à Lua. No mundo antigo, assim como na magia atual, o Sol e a Lua eram considerados os mais importantes dos corpos celestes e foram distinguidos dos outros planetas. Eram os dois que iluminavam e, portanto, os mais valiosos para os homens, sendo natural ligá-los aos dois metais mais importantes, o ouro e a prata. Azul é a cor de Júpiter porque é a cor do céu, e Júpiter, o governante dos deuses, era o senhor do céu. O estanho pode pertencer a Júpiter porque esse planeta tem uma aparência prateada, como o próprio estanho. Essa ligação parece ser muito antiga. O termo sumério para estanho era metal do céu, o que sugere que eles já o conectavam com o governante do céu e possivelmente pensavam que o céu era feito de estanho. Mercúrio pertence a Mercúrio e é chamado de Mercúrio porque é o mais volátil dos metais. E Mercúrio é um planeta particularmente veloz que dispara pelo céu em grande velocidade, como é adequado para o deus que carregava as mensagens de todos os deuses. O chumbo, o mais escuro e pesado dos metais, foi naturalmente atribuído a Saturno, o planeta mais escuro e mais lento que caminha pesadamente em seu lento caminho ao redor do Sol. Na velha cosmologia, antes de Urano, Netuno e Plutão serem identificados nos céus, Saturno era o mais distante planeta do Sol, o governante da vida e senhor da morte. A analogia entre a morte e a noite foi traçada muito cedo. O preto é a cor da noite e a cor invariavelmente associada à morte nos países ocidentais, temas governados por Saturno. O cobre é o metal de Vênus, provavelmente porque Afrodite, a Vênus grega, estava intimamente associada à ilha de Chipre, e Chipre era a principal fonte de cobre do mundo clássico. O culto da Afrodite cipriana parece ter se espalhado pela Grécia, vindo do Oriente, através da ilha de Chipre, de onde o cobre também era importado, e um dos seus principais santuários ficava em Pafos, no oeste de Chipre, onde ela nasceu do mar. Vênus não é apenas a governante do amor, mas também a dona da natureza, e a cor característica da natureza é o verde. Na maioria das línguas, a palavra verde está associada às palavras para plantas, folhas e grama. Por exemplo, a palavra verde, em inglês green, vem da raiz germânica grow, que provavelmente significava crescer e grama. A mais interessante das correspondências é a ligação entre Marte, ferro e o vermelho. O ferro se tornou o metal de Marte quando a superioridade das armas de ferro sobre as armas de bronze foi descoberta. Os hititas foram os primeiros a desenvolver o uso de armas de ferro. Eles também eram conhecidos pelo uso de cavalos em batalha e, como resultado, o cavalo é um animal associado a Marte na magia. O exército assírio esteve equipado com armas de ferro por volta dos anos 800 antes da Era Comum e dominou o Oriente Próximo por 200 anos. Os dórios trouxeram a Idade do Ferro para a Europa quando invadiram a Grécia e derrotaram os aqueus que usavam o bronze. O vermelho, por sua vez, está conectado a Marte por meio de várias cadeias de associação. O planeta tem uma aparência avermelhada e os egípcios o chamavam de estrela vermelha. Vermelho é a cor do sangue e Marte era o deus do derramamento de sangue e da guerra. Os chefes de guerra em Roma, nos primeiros tempos, se pintavam de vermelho brilhante com o vermelhão e o mesmo costume foi encontrado entre povos primitivos. Vermelho é a cor da energia e vitalidade. Na astrologia, Marte rege todas as formas de energia e atividades violentas. Uma conexão mais óbvia, mas igualmente antiga, é a ligação entre o sangue e a vida. Pessoas primitivas que observaram que, quando um homem perdia sangue, ele enfraquecia e, eventualmente, morria, chegaram, então, naturalmente à conclusão de que o sangue contém a sua vida. Mas a conexão mágica não é meramente física.
A vida de um homem inclui todas as suas experiências, características e qualidades, e essas estão contidas em seu sangue. A palavra vermelho, na maioria dos idiomas, é baseada no fato de que o vermelho é a cor do sangue. A palavra para sangue em grego, erutrus, e o latim rubere rufus são todos semelhantes ao sânscrito rudira, que significa sangue. Na crença primitiva, o sangue contém a vida e o corpo e, portanto, o vermelho se torna a cor do vigor e da vitalidade. Essa é provavelmente a explicação do costume pré-histórico de colorir os cadáveres de vermelho. Em um cemitério pré-histórico perto de Nordlingen, na Bavária, 33 crânios humanos foram encontrados incrustados em ocre vermelho e todos voltados para o oeste, onde o sol morre ao anoitecer. Descobertas em Grimaldi, na Itália, incluíram o esqueleto de um menino manchado de vermelho com peróxido de ferro, 3 corpos em uma sepultura forrada de ocre vermelho e o esqueleto escarlate de um homem cujos ossos haviam sido cobertos com hematita em pó. Provavelmente, a intenção era manter o corpo em condições utilizáveis para o caso do seu dono precisar dele novamente no astral, pintando com a cor da vida e da vitalidade. O antigo papiro egípcio contém uma prece à deusa Ísis. Ó Ísis, grande maga, cure-me e salva-me de todas as coisas más, terríveis e vermelhas. Os egípcios tinham um curioso costume de zombar dos ruivos em certas ocasiões religiosas. Eles conectavam o vermelho com Tifon, uma serpente demoníaca que simbolizava o poder maligno. Na Escócia, em Ulster, até bem recentemente, um pescador a caminho do seu barco que encontrasse uma mulher ruiva voltava, porque não teria sorte com a pesca naquele dia. Se uma mulher ruiva entrasse em uma casa onde se batia o leite, pensava-se que sua presença estragaria a manteiga. Como carrega uma corrente de energia e vigor, acredita-se que o vermelho podia ser usado para fazer um veneno poderoso específico. Em 1500, uma epidemia estourou em Aix, na França, e um médico inglês chamado Thomas Flood disse que foi causada por judeus que começaram a espalhar veneno nas aldravas da cidade. O veneno era veneno de cobra, mas, de acordo com ele, tornava-se particularmente virulento por ser passado por pessoas com cabelos ruivos. As reações das pessoas às cores hoje parecem combinar com seu significado oculto tradicional de forma notável, seja porque as cores realmente têm sua própria força inata ou simplesmente como resultado da associação das mesmas ideias com elas durante séculos. Verde, que é tradicionalmente a cor de Vênus, a força do amor, paz e harmonia, exerce uma influência pacífica, agradável e tranquilizante. O azul tem um efeito subjugador, que é uma reação apropriada à cor de Júpiter, o governante de todas as coisas. O vermelho, a cor da energia e vitalidade, tem uma influência altamente estimulante e excitante. Em uma pesquisa recente, descobriu-se que as ideias que as pessoas tendem a associar ao vermelho são paixão, emoção, temperamento, ação, rebeldia, força, sexualidade, tensão, amor, espontaneidade, vitória, vergonha. A maioria deles encaixam-se muito bem com a característica mágica e astrológica do planeta Marte. O planeta da força, da batalha, da ação, da energia, da vitalidade, com conotações de emoção violenta, paixão e vigor sexual. Da mesma forma, através da mesma pesquisa, descobriu-se que as ideias geralmente associadas ao preto, a cor do sombrio e ameaçador Saturno, são a morte, a noite, o assassinato, a ansiedade, miséria, derrota. Ovídio, em sua obra Faust, chamou Príapos, o deus do falo, de Príapos vermelho, e é a luz vermelha que marcava os antigos bordéis. As correspondências mais familiares, além das cores e metais com os planetas, são aquelas entre os dias da semana e os deuses planetários. Domingo é o dia do Sol, segunda-feira o dia da Lua e assim por diante. Isso pode não fazer muito sentido para nós, falantes da língua portuguesa, mas para os falantes do inglês, onde domingo é Sunday e segunda é Monday, ou ainda para os falantes do espanhol, onde martes é terça, miércoles quarta, esta ligação torna-se mais clara. Os magos europeus usam este conjunto de correspondências como um guia para o melhor momento para realizar os diferentes tipos de operação mágica. Por exemplo, nas clavículas de Salomão, talvez o mais famoso dos grimórios europeus,
Domingo, o dia do Sol, ou uma das horas tradicionais do Sol, é o momento certo para realizar um ritual destinado a ganhar dinheiro ou atrair o apoio de pessoas influentes. Um mago realizando uma cerimônia com esse propósito usará o máximo possível das coisas que correspondem ao Sol. Ele acenderá 10 velas em seu altar, ele usará um anel de ouro em seu dedo, ele pode decorar a sala em que está trabalhando com cortinas douradas e poderá usar um manto dourado adornado com pequenos sóis, queimará cravos, canela ou mirra em seu braseiro, todos elementos associados ao Sol. Ele usa essas coisas porque acredita que estão secretamente ligadas à corrente de energia solar que opera no universo e que, usando-as, ele atrai essa força e a aplica a um objeto da sua cerimônia. Essa ideia é parte de uma das crenças básicas subjacentes à magia, como praticada de acordo com a tradição ocidental de mistérios. As correspondências operam levando em consideração um padrão. Eles são o equivalente mágico da classificação de um cientista dos fenômenos que ele estuda em grupos ordenados, e eles remontam às tentativas dos homens de dar sentido ao mundo, classificando as coisas em termos de deuses que as controlavam. As correspondências operam levando em consideração um padrão. Elas são equivalentes mágicas da classificação de um cientista dos fenômenos que ele estuda em grupos ordenados, e elas remontam às tentativas dos homens de dar sentido ao mundo, classificando as coisas em termos de deuses que as controlavam. O bruxo, o mago, praticante da tradição de mistério ocidental, usa essas misteriosas correntes e forças em ação, tanto em si mesmo quanto no universo fora dele, através dessas muitas correspondências tiradas do mundo antigo. Elas são baseadas não em quaisquer princípios conhecidos pela ciência, mas em uma lógica simbólica e poética que liga as coisas que, externamente, racionalmente, não parecem estar conectadas. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar algo novo, o YouTube vai te avisar. Hoje eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de também acompanhar as lives que eu faço aqui no canal, todas as quintas-feiras às 18 horas, onde você vai poder tirar suas dúvidas sobre os vídeos que são postados por mim aqui semanalmente, e onde também nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre Wicca, magia e muito mais. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Seja abençoado!